Vamos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando nesse trimestre as alusões, imagens e símbolos para melhor compreender as profecias bíblicas. Estamos na lição número 4, hoje é domingo, dia 20 de abril, e o assunto Nirode e Nínive. Nós percebemos aqui na lição de hoje a tentativa humana de resolver os seus problemas, não é? Depois da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, eles tiveram a oportunidade de visitar pelo menos a entrada do Jardim do Éden. Esta linda citação que aparece aqui na lição de hoje, uma citação do Espírito Profecia ou de Ellen White, mostra esse aparente desespero, né, de Adão e seus filhos, quando visitavam os portais ou a entrada do Jardim do Éden e percebiam o que eles tinham perdido. A grande esperança da humanidade é que viria um libertador, o redentor, aquele que poderia levá-los de volta ao Jardim do Éden. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Então, o que se fizeram? Vamos tentar buscar uma alternativa, as soluções humanas para encontrar aquilo que haviam perdido com a expulsão do Jardim do Éden. Os descendentes de Adão estabeleceram as cidades, as nações, as cidades-estados, né? E essas cidades, uma delas que se destaca é exatamente Nínive, e antes de Nínive, Babel. A pergunta número 1 aqui da lição nos recomenda a leitura do texto de Gênesis capítulo 10. E você pode acompanhar ali. Nós percebemos ali a descendência dos filhos de Noé. Entre os cananitas, nós encontramos Nirode. Nirode se destaca como um poderoso caçador diante do Senhor. Na realidade, Nirode era um construtor, né? Observe na sua Bíblia quantas cidades ele edifica. E essas cidades é uma maneira de facilitar a vida das pessoas. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nós percebemos que as cidades são tentativas humanas para melhorar a nossa vida, né? Tem os desafios, tem o lado bom, o lado positivo e o lado negativo. Mas observe aqui em Gênesis, no capítulo 10, Nirode. Olha só quantas cidades ele construiu. Dentre essas cidades, como eu disse anteriormente, nós temos aqui, olha, Babel, ele foi o construtor de Babel, e depois ele constrói Nínive. Observa aqui esse verso do capítulo 10 de Gênesis. Era um construtor. Essas duas cidades, Babel e Nínive, elas têm um papel muito importante na profecia bíblica. E eu penso que agora ficou claro para você porque que a gente está aqui ainda no livro de Gênesis e avaliando exatamente o início das cidades, né? A origem das cidades e por que elas passaram a existir. Então, nós podemos responder a pergunta dizendo que Nirode foi um construtor, ele construiu Babel e Nínive, entre outras. E uma expressão muito significativa aqui no texto é que ele era um poderoso caçador. Mas observe esse último parágrafo, que isso aqui não é um elogio, mas representava uma afronta na realidade, né, de Nirode, porque o próprio nome de Nirode é um nome muito significativo. Nós nos rebelaremos. Será que isso te sugere alguma coisa em relação a Babel e a própria cidade de Nínive? Nós nos rebelaremos. Bem, amigos, então aqui está o resumo da lição de hoje. Aproveite e tenha um excelente estudo. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.